Olha, hoje em dia é só abrir a internet que a gente dá de cara com um debate viral, né? Aquela confusão, todo mundo gritando, mas ninguém se entendendo. E se eu te disser que essa bagunça toda não é por acaso? Que existem truques, quase uns golpes de mágica, feitos para fazer um argumento fraco parecer forte? Então, bora mergulhar nisso e desvendar as táticas secretas que transformam qualquer discussão em um campo de batalha. Pois é, essa frase mata a charada. O que a gente vê online, muitas vezes, não é um debate de ideias de verdade. É uma atuação para a plateia. O objetivo ali não é encontrar a verdade, mas simplesmente vencer, a qualquer custo, usando uns truques que parecem super inteligentes, mas que no fundo são ocos. Então, por que essas conversas saem dos trilhos tão rápido? A gente se pergunta, né? A resposta não é, como muita gente pensa, a falta de informação ou de dados. O problema de verdade é bem mais sutil. Tem a ver com a forma como os argumentos são montados. E aqui que está o pulo do gato. Em muitos desses debates, o que está em jogo não são os fatos em si, mas o uso de um raciocínio que simplesmente não para em pé. São armadilhas lógicas, usadas de propósito ou sem querer, que desviam o foco, manipulam nossas emoções e dão aquela ilusão de vitória, sabe? Enquanto a lógica foi deixada lá para trás. E o nome desse truque, a grande ferramenta por trás de tanto debate tóxico, são as famosas falácias lógicas. Entender o que elas são e como funcionam é o primeiro passo para a gente não só parar de cair nessas armadilhas, mas também para construir argumentos bem mais fortes. Resumindo de um jeito bem simples, uma falácia é um argumento que parece fazer todo o sentido, só que não faz. Ele tem um erro de base na sua lógica. O perigo é que ela soa muito convincente, sabe? Faz uma ideia sem pé nem cabeça parecer genial e acaba desviando toda a conversa do que realmente importa. E olha só, essa comparação fica bem claro, né? De um lado, o argumento lógico, que usa evidências, que busca a verdade, tipo um detetive. Do outro, o argumento falacioso, que é quase uma arma. Usa emoção, distorção, ataque pessoal, tudo para ganhar a batalha, mesmo que a verdade fique pelo caminho. Certo, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos ver como essas armadilhas funcionam na vida real. Existem dezenas de falácias, viu? O slide aqui menciona 5, mas vamos focar em 4 das mais comuns, aquelas que com certeza já apareceram por aí no seu dia a dia. A primeira, e talvez a mais clássica de todas, é o ad hominem. Essa expressão vem do latim e quer dizer contra a pessoa. E o nome, olha, já entrega todo o jogo. É simples. Em vez de discutir a ideia, o foco muda para quem está falando. É uma tática de desvio total. Tenta invalidar um ponto de vista atacando uma característica da pessoa, seja a formação dela, de onde ela veio, qualquer coisa que não tenha nada a ver com o assunto em pauta. E esse exemplo é perfeito para a gente entender a jogada. O debate era sobre educação, mas de repente virou sobre o diploma da pessoa. O argumento original foi completamente esquecido, e a conversa foi envenenada com um ataque que não ajuda em nada, só atrapalha. A melhor forma de lidar com isso? Não morda a isca, sério. Em vez de se defender do ataque pessoal, o negócio é mostrar na hora, opa, estamos fugindo do assunto. E aí, com calma, trazer a conversa de volta para o eixo, para o que realmente importa, a ideia que estava sendo discutida. A próxima armadilha é a do espantalho, ou straw man em inglês. E a imagem é perfeita. A pessoa constrói uma versão bem frágil e distorcida do seu argumento, um homem de palha, só para depois ter o prazer de derrubá-lo com um peteleco. É uma caricatura pura e simples. A pessoa pega o que foi dito, infla, exagera, transforma numa coisa extrema, indefensável, e aí ataca essa versão distorcida e canta a vitória, mesmo sem nunca ter chegado perto do argumento de verdade. Olha só que loucura como isso funciona na prática. Uma proposta de cortar alguns gastos vira uma acusação de querer fechar todas as escolas e hospitais. Claro que o segundo argumento é horrível e fácil de atacar. Só que tem um detalhe, ele nunca foi o argumento original. O espantalho foi criado e derrubado com sucesso. O antídoto para isso é a clareza. A pior coisa a fazer é tentar defender esse monstro que criaram. Não, o caminho é outro. É simplesmente dizer, espera aí, não foi isso que eu disse. E com calma, repetir o argumento original, forçando a discussão a voltar para o mundo real. Agora vamos para uma que tem nome em latim e parece complicada, mas a ideia é super simples. Post hoc ergo propter hoc. Basicamente, significa depois disso, logo por causa disso. Ela se aproveita da nossa mania de querer achar causa e efeito em tudo.
Essa é a clássica confusão entre correlação e causalidade. Só porque duas coisas aconteceram em sequência não quer dizer que uma causou a outra. Pode ser só coincidência. Ou, quem sabe, uma terceira coisa causou as duas. É tipo, o galo canta e o sol nasce. Quer dizer que o canto do galo faz o sol nascer? Claro que não. Esse exemplo é um clássico da política. Um governante assume, a economia melhora. É muito tentador criar essa historinha simples, né? Mas a realidade é que economias são super complexas, com 1000 fatores influenciando. A sequência dos fatos não prova nada. Para contra-atacar, é só apontar outras possíveis causas ou pedir provas mais fortes que liguem uma coisa na outra, que não seja só porque uma veio depois. A quarta armadilha é o tu quoque, que em latim significa você também. É, basicamente, o argumento do e você. É uma tentativa de fugir de uma crítica, apontando que quem critica também tem telhado de vidro. E pronto. Acabou a discussão produtiva. Em vez de lidar com a acusação, a resposta desvia o foco, tentando nivelar todo mundo por baixo. O argumento não é derrubado, ele é só ignorado. A melhor resposta é insistir no ponto original. Dizer algo como: a gente pode falar disso depois, mas agora o foco é este caso aqui. O erro de outra pessoa não anula a crítica atual. Beleza, a gente já aprendeu a identificar e a se defender de algumas armadilhas. Mas e para construir argumentos que sejam à prova de falácias? A chave é mudar o foco. Parar de pensar em vencer e começar a pensar em esclarecer. A base é essa aqui, olha só. Um argumento forte não precisa de truque. Ele se apoia em evidências, ele foca no assunto, ele mantém a calma e, o mais importante, ele tem a humildade de admitir um erro. E isso, longe de ser fraqueza, é um sinal de confiança e de busca pela verdade. E isso tudo nos leva a um ponto final bem interessante. Fica a pergunta, né? Se as falácias são tão ruins, por que elas são tão usadas? É porque a comunicação humana não é só lógica pura, envolve também retórica, a arte de persuadir. Pensa assim, ó. A lógica é o esqueleto do argumento, são os ossos, os dados, os fatos. Mas é a retórica que coloca carne nesse esqueleto, que conta uma história e faz com que as pessoas se importem, se conectem com esses fatos. Os argumentos mais poderosos de todos, eles combinam as duas coisas. E a gente termina com essa provocação para pensar. Num mundo inundado de informação, o que realmente convence? A precisão dos dados, fria e calculista, ou a força de uma boa história, que mexe com as nossas emoções? Talvez a grande resposta esteja em encontrar o equilíbrio perfeito entre as duas.